Ser pobre não é só não ter dinheiro, é ser treinado, desde pequeno, para aceitar humilhação como rotina, para confundir sofrimento com virtude, para agradecer migalha como se fosse milagre. Esse é o veneno. A pobreza não começa com a falta de recursos. Começa quando te ensinam que você não merece mais do que isso. Quando sua mãe, quebrada pelo mundo, te diz para não sonhar alto. Quando seu pai, cansado de perder, fala que quem tenta demais acaba se frustrando. A pobreza começa no colo, com afeto, mas um afeto educado pelo medo. Um medo herdado, programado, replicado. É o amor cheio de trauma que vira corrente invisível, e você cresce achando que vida difícil é o normal, que acordar cedo, ralar, voltar moído e ainda sorrir é prova de caráter, que quem reclama é ingrato, que querer mais é soberba. Te educaram para sobreviver, não para viver. Te ensinaram a obedecer, não a pensar. Te convenceram de que ser pobre é nobre, desde que você não questione nada. Esse é o jogo. E o mais cruel é que o pobre participa dele de boa vontade. Ensina para os filhos as mesmas frases que o prenderam. Corrige a criança que sonha. Elogia a que se contenta. Seja humilde. Aceite o que vier. O importante é ter saúde. Melhor pingar do que faltar. Quem muito quer, se decepciona. Ouvimos isso desde que nascemos, e um dia, sem perceber, começamos a repetir. Sabe qual é a verdade que ninguém conta? O sistema não precisa mais te prender. Você já faz isso por conta própria. O que era corrente virou rotina. O que era medo virou moral. E o que era pobreza virou identidade. Nesse vídeo, a gente vai rasgar essa fantasia. Não com discurso bonito, mas com bisturi. Porque enquanto você continuar chamando prisão de humildade, sua vida vai ser só isso. Trabalhar, pagar, cansar, morrer e ainda agradecer por não ter faltado nada. Vamos desenterrar a origem do atraso. Mostrar como a pobreza é ensinada com zelo, como quem passa receita de família. Mas aqui, a gente vai cuspir essa receita no chão e escrever outra, se você tiver coragem de assistir até o fim. O pobre nasce devendo. Antes de dar o primeiro passo, já deve silêncio, obediência e um pedido de desculpas por existir. Essa é a raiz. Uma criança pobre, desde o colo, é moldada para não incomodar, para aceitar pouco, para ser grata ao pouco. Enquanto a infância da elite é feita de estímulo, liberdade e excesso, a infância pobre é contenção, ordem e urgência. Não mexe nisso, vai quebrar. Fica quieto, adulto tá conversando. Se comporta, senão ninguém vai te querer. Frases ditas com pressa, com cansaço, mas que viram tatuagens mentais. E não se trata só de palavras, trata-se do que está ausente. Não tem livro, não tem conversa sobre o mundo, não tem espaço para errar, não tem tempo para explorar, só tem o mínimo e uma rotina de sobrevivência. O sociólogo Pierre Bourdieu já dizia que a infância não é neutra. Ele chamou de hábitos o conjunto de valores, percepções e comportamentos que herdamos sem saber. E o hábitos da pobreza é perverso. Ele nos prepara, desde pequenos, para nos encaixar num lugar que nunca escolhemos. A estrutura social vive dentro da gente como segunda natureza. Bourdieu. Ou seja, a criança pobre já começa com o GPS apontado para o atraso. E o mais cruel é que tudo isso acontece dentro da casa onde há amor. Amor real, mas um amor deformado pela escassez. Essa criança cresce sabendo que os pais a amam, mas estão sempre esgotados. Que os brinquedos são improvisados e os sonhos também. Que o mundo lá fora é grande, mas não é para ela. Essa limitação vira crença. É o não sei fazer que vira não posso ser. É o não tem como agora que vira não tem como nunca. É o isso não é pra gente que vira sentença de identidade. E há um detalhe filosófico que quase ninguém discute. A pobreza na infância não mata só oportunidades,
mata a curiosidade. E quando se mata a curiosidade, se mata o motor do pensamento. A educação é o ato de tornar o mundo inteligível. Paulo Giraldelli. Mas o que se dá à criança pobre não é mundo, é contenção. Ela não explora, ela obedece. Ela não aprende a refletir, ela aprende a calar. Sabe aquele menino que pergunta demais? Ele é cortado. Sabe aquela menina que é expansiva demais? Logo chamam de atrevida. Esses pequenos cortes diários vão formando a ideia de que pensar demais, sonhar demais, falar demais é perigoso. E é assim que o ciclo começa. A infância do pobre é um treinamento. Não para vencer, mas para caber, para não incomodar, para não desejar, para não tentar voar alto demais. É por isso que, anos depois, quando essa criança virar adulto, ela ainda sentirá culpa quando pensar em sair do script. E quando alguém tentar libertá-la, ela mesma será a primeira a puxar a corrente. Esse é o crime perfeito. A prisão que te educa para amar a cela. O pobre entra na escola cheio de esperança e sai de lá treinado para obedecer, calar e aceitar o que vier. A escola é apresentada como o elevador social, mas na prática, para milhões de pobres, ela é o porão. Não é onde se aprende a pensar, é onde se aprende a não fazer perguntas demais. Quem nasce na periferia já chega atrasado, e o que encontra dentro da escola pública muitas vezes não é acolhimento, nem incentivo, é desistência disfarçada de rotina. Salas superlotadas, professores exaustos, falta de estrutura, falta de expectativa. Não se ensina cultura, se ensina sobrevivência. Não se estimula pensamento crítico, se exige silêncio. A escola, como braço do Estado, muitas vezes opera como fábrica de submissos. Frase alinhada à crítica de Louis Althusser, que via as instituições como aparelhos ideológicos do Estado, treinando corpos e mentes para sustentar a estrutura dominante. O menino pobre aprende rápido a decorar o que não entende, a escrever o que o professor quer ler, a se comportar, se calar, se anular. Não por escolha, por medo, por condicionamento. E quando algum aluno ousa pensar diferente, tentar ir além, vira ameaça, tanto para o sistema quanto para o grupo. Na escola da periferia, inteligência demais é defeito. Quem lê demais é zoado. Quem pergunta demais é arrogante. Quem sonha alto é viajante. A sala de aula vira um campo minado, onde o talento precisa se esconder para sobreviver, e onde os alunos, ao invés de se apoiarem, se policiam. Essa sabotagem entre os próprios pobres não é coincidência. É reflexo daquilo que o filósofo Frantz Fanon chamou de psicologia do colonizado, quando o oprimido começa a replicar os códigos do opressor, se vigiando, se punindo, se cortando. A opressão prolongada ensina o oprimido a duvidar de si e a odiar qualquer um que tente se libertar. É por isso que muitos jovens que tentam estudar são chamados de metidos, intelectualzinhos, playboy. A escola, que deveria ser espaço de expansão, se torna armadilha simbólica. Um palco onde se aprende que pensar diferente custa caro. E quando chega a hora de sair da escola, o que restou? Um diploma sem peso, um currículo vazio, uma autoestima quebrada. O jovem sai sem saber escrever um texto decente, sem entender o básico da história do país, sem saber se expressar, mas treinado para seguir ordens, para aceitar um subemprego como se fosse prêmio, para se orgulhar de ter estudado até o final, mesmo que nada daquilo o prepare para mudar de vida. A escola não fracassou. Ela funcionou exatamente como o sistema queria. Domesticou. É por isso que tanta gente pobre fala com orgulho. Nunca fui de estudar muito, mas sempre fui trabalhador. Sou mais da prática, nunca fui bom de livro. Não é ignorância, é programação. A educação deveria libertar. Mas quando ela nasce dentro de uma estrutura de desigualdade, ela apenas ensina o pobre a se contentar com o papel que já estava reservado para ele. E o ciclo continua. Porque se a escola não quebra o destino, ela só o confirma.
O pobre não é explorado só pela falta de dinheiro. Ele é explorado por dentro, pelo orgulho de aguentar tudo calado. Essa é a prisão mais profunda. O corpo sofre, mas a mente justifica. Acordar às 4 da manhã? É assim mesmo. Ganhar mal? Pelo menos estou trabalhando. Ser tratado como descartável? Deus sabe de todas as coisas. Não é só a exploração econômica que sustenta o sistema. É a cultura da resignação moralizada. O trabalhador pobre é treinado desde cedo para se ver como herói. Não por vencer, mas por resistir. E resistir, aqui, virou sinônimo de se matar aos poucos. Trabalhar até adoecer. Engolir humilhações. Aceitar jornadas exaustivas, sem direitos, sem futuro. Quem para, perde. Melhor um trabalho ruim do que nenhum. Essas frases não vêm do patrão, vêm do próprio trabalhador. É aí que mora o veneno, quando o oprimido defende a própria opressão como se fosse virtude. O filósofo Byung-Chul Han, ao falar da sociedade do desempenho, explica como o sistema moderno não precisa mais impor, ele seduz. O sujeito acredita que está escolhendo, quando na verdade está sendo empurrado por uma estrutura invisível. A violência do sistema não é mais explícita, ela se manifesta como liberdade. O pobre diz que escolheu trabalhar, mas na verdade só está tentando sobreviver. Só que agora, com um sorriso no rosto, como se cansaço fosse medalha. E tem outro elemento que reforça isso: a fé. A fé, quando instrumentalizada, se transforma em ferramenta de dominação. Não fé como força interior, mas fé como anestésico, como promessa de recompensa futura em troca de submissão presente. Quantas vezes a gente ouviu: aqui é sofrimento, no céu será vitória. Deus está provando você. Não se revolte, agradeça por ter o pouco que tem. Essa fé diluída em culpa e medo é perigosa, porque ensina que querer mais é pecado, que questionar é falta de humildade, que sonhar é ingratidão. O filósofo Nietzsche, em A Genealogia da Moral, já apontava como a moral do sofrimento virtuoso foi usada historicamente para controlar os mais fracos. Transformar dor em mérito é a mais brilhante armadilha dos fracos domesticados. O trabalhador pobre vira um mártir que nunca morre, só vai se apagando. Diz que tá tudo bem, enquanto o corpo se desfaz. Sorri no ônibus lotado, faz piada com o salário, tira foto com a marmita e agradece a Deus por mais um dia de luta. Mas isso não é fé, isso é fuga existencial. É medo de reconhecer que foi enganado desde o começo e que aquele orgulho de não depender de ninguém é só outra forma de aceitar ser descartável. O sistema não quer só seu suor, quer sua alma calma, sua cabeça baixa, sua mente travada. E quando você começa a cansar, eles dizem: não desista, trabalhador. Mas nunca dizem: você não deveria estar sendo esmagado assim. Nada dói mais do que ser invisível. Por isso, o pobre compra o que pode, veste o que brilha e come o que mata. Tudo para ser notado por 5 segundos. O consumo, para quem nasceu sem nome, sem voz, sem espaço, vira identidade. Não se trata de futilidade, se trata de desespero simbólico. A cultura ensinou ao pobre que ele pode não ter herança, prestígio ou futuro, mas pode ter um celular de última geração, um Nike no pé, um carro financiado em 84 vezes com juros absurdos. E assim, a armadilha se fecha com elegância. O consumo virou a única forma de existir. E quando a estrutura não dá dignidade real, ela oferece performance. Você não tem poder? Mas pode parecer poderoso. Você não tem liberdade? Mas pode postar que tem. Você não tem tempo? Mas pode gastar rápido. O filósofo Zygmunt Bauman, em Vida para Consumo, crava essa ideia com precisão cirúrgica. Na modernidade líquida, quem não consome, não existe. Essa lógica é especialmente cruel com o pobre, porque ele é o mais sedento por reconhecimento.
e o mais punido por buscá-lo do jeito que o sistema permite. Se veste bem, é metido. Se compra um carro, é irresponsável. Se usa um celular caro, é ostentador. Mas ninguém pergunta por que ele compra isso. Ninguém vê o vazio que ele está tentando cobrir. O consumo virou anestesia, um tipo de alívio imediato, uma forma de dizer: eu tô aqui, eu conto, eu também posso. Mas não pode, porque o pobre compra o que não pode manter. E pior, compra o que o afasta da própria ascensão. O dinheiro que não vai para estudo, para negócio próprio, para mudança de vida, vai para o status. Porque ensinaram o pobre a parecer vitorioso, mas nunca a ser. E o marketing sabe disso. A publicidade é construída para mirar na dor. Ela não vende produtos, vende autoafirmação, validação, desejo de respeito. Você merece. Você pode tudo. Você é foda. Mas por trás dessa linguagem empoderadora, tem um veneno estrutural. O pobre só é tratado como alguém quando está com o cartão na mão. E mesmo assim, com limite controlado, com juros escandalosos, com data marcada para ser cobrado. Você quer novidade? Aqui vai uma. A cultura do consumo na periferia não é sinal de alienação. É um pedido desesperado por dignidade. É um grito visual de quem foi silenciado a vida inteira. O pobre ostenta porque ninguém nunca o aplaudiu por estudar. Porque ninguém liga quando ele lê. Porque ninguém o respeita quando ele tenta ser sutil. Então ele grita com o corpo, com a roupa, com o carro barulhento, com a selfie cheia de filtros. Não porque quer humilhar, mas porque está tentando existir num sistema que só responde a quem brilha. O maior legado do pobre não é a falta de dinheiro, é o medo de mudar. É sobre isso. Não é o que falta, é o que fica. É a herança invisível de traumas não resolvidos, de sonhos nunca sonhados, de expectativas rasas. E o mais cruel, é tudo transmitido como cuidado. Não vai se decepcionar, filho. Não sonha alto demais, filha. Fica perto da gente, não se mete com esse povo diferente. Não é má intenção, é pânico disfarçado de proteção. É amor que nunca aprendeu a ser liberdade. É um código que vai sendo passado como receita de vida. A criança que virou adulto agora vira pai. E esse pai, que nunca se sentiu pronto, repete o ciclo. Não porque é ruim, mas porque foi programado para isso. Os homens carregam dentro de si os mortos que os formaram. Frase de Walter Benjamin, filósofo que entendia o peso das memórias não vividas. E esses mortos não são só pessoas. São os eus que nunca puderam nascer. É o jovem que queria ser artista, mas virou servente. A menina que sonhava em ser médica, mas virou caixa de mercado. E agora olham para os próprios filhos e, em vez de empurrá-los para frente, seguram. Não por mal, mas porque aprenderam que tentar demais machuca. E aí nasce o pacto silencioso. Se eu aceitei pouco, você também deveria. Essa é a pobreza mais perversa. Aquela que não está no prato vazio, mas no olhar que desincentiva. No pra que tudo isso? No cuidado para não se achar melhor que os outros. No nunca se esqueça de onde veio. O filósofo Frantz Fanon, ao falar da descolonização do espírito, deixou um alerta sobre o perigo de herdar a opressão como identidade. O colonizado desenvolve uma espécie de consciência dupla, uma que deseja libertar-se e outra que teme perder-se ao libertar-se. Essa frase traduz o drama do primeiro da família. Aquele que tenta quebrar o ciclo, que entra numa universidade, que fala diferente, que pensa diferente, e de repente não pertence mais a lugar nenhum. Não pertence mais à família que o vê como distante, nem ao novo mundo que o trata como intruso com sotaque e culpa. Romper o ciclo da pobreza é também romper vínculos emocionais com tudo que te formou. E isso não é fácil. É doloroso, solitário, às vezes devastador. Aí você começa a ver o que quase ninguém tem coragem de admitir. Ser pobre dói. Mas deixar de ser pode doer ainda mais.
porque significa confrontar tudo aquilo que seus pais acreditaram, que seus avós ensinaram, que sua comunidade validou. E aí muitos desistem, voltam, se sabotam. Não por falta de capacidade, mas por excesso de culpa. Essa culpa é o grilhão mais resistente do atraso. E enquanto ela for passada de colo em colo, de geração em geração, o pobre continuará pobre, com diploma, com emprego, com consumo. Porque o que o prende não é a realidade, é a lealdade a uma dor herdada. Você chegou até aqui, e só isso já é um ato de resistência. Num mundo que distrai, que esgota, que empurra para baixo, parar para ouvir uma verdade como essa já é coragem, já é transformação em movimento. Você não precisa concordar com tudo, mas se algo doeu, se algo te despertou, é porque alguma coisa dentro de você ainda quer mais da vida. Ainda acredita que é possível romper o script. E se esse vídeo te tocou de algum jeito, compartilha. Mostra para alguém que precisa ouvir isso. Porque é assim que a gente planta a dúvida no concreto. Aquela dúvida que pode, um dia, virar liberdade. Se você quiser ir além, apoiar esse trabalho de forma mais direta, considere se tornar membro do canal. Quem é membro tem acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, discussões mais profundas e faz parte de um grupo que não só assiste, mas constrói junto. Também existe o recurso Super Thanks, que permite apoiar com qualquer valor, como forma de dizer: esse conteúdo valeu para mim. Mas deixa eu te dizer algo com sinceridade. Se você só puder assistir, comentar, curtir ou mandar esse vídeo para alguém, você já está ajudando mais do que imagina. Porque aqui, cada visualização é um grito contra o silêncio. Cada clique é uma rachadura no muro. Cada pessoa que desperta é uma corrente que começa a se soltar. Esse canal é sobre isso: despertar, provocar, incomodar e, com sorte, libertar. Seja bem-vindo a essa comunidade. E se puder, continue com a gente, como espectador, como membro, como semente. Você faz parte disso. Obrigado de verdade.